Fala, time! Estamos aqui novamente para falar com você sobre uma grande armadilha que as pessoas vivem na rede social, que é a armadilha da viralização, da viralidade. E como isso não tem estratégia nenhuma para os negócios faturarem mais. Eu vou pegar o gancho que eu estava falando no outro vídeo e acabei entrando um pouco nesse tópico sobre como a viralização já não é uma coisa tão importante assim. E para isso eu vou usar um pouco da minha história. Eu, Henrique, era um cara que eu fiquei obcecado pela viralização de conteúdo. E eu consegui, eu já tive mais 100 milhões de visualizações, são mais 700 mil seguidores somando todas as redes sociais. Só que eu comecei a reparar uma coisa. Quando eu saí de 1.000 seguidores para mais de 100 mil seguidores em 42 dias, claro, meu faturamento cresceu. Cresceu 6, 7 vezes, foi muito legal. Só que depois, quando eu fui crescendo de uma forma não explosiva, mas eu fui crescendo de uma forma mais natural, o que eu acabei percebendo foi que os meus vídeos mais virais eram os vídeos que menos vendiam. E os meus vídeos com menos visualizações, mas meus vídeos mais nichados, falando exatamente com o meu perfil de cliente ideal, eram os vídeos que mais davam retorno financeiro. Então o que eu quero trazer aqui para você é a quebra desse conceito, dessa armadilha que é a viralização, onde as pessoas acreditam que elas precisam viralizar para ganhar cada vez mais, ou que elas precisam ter cada vez mais seguidores para ganhar cada vez mais. Mas eu vou te falar, isso não é verdade. Eu conheço pessoas que na rede social têm 20 mil seguidores e faturam mais de 1 milhão. Eu tenho mais de... Só, vamos pegar ali, só no Instagram eu tenho agora, nesse momento, né? Eu tenho 480, 490 mil seguidores. Eu conheço pessoas que faturam 4 vezes mais que eu, que tem 100 mil. Então, não é sobre ter seguidores, não é sobre ter o maior número de visualizações. É sobre você se conectar exatamente com o seu público-alvo. E eu vou explicar exatamente como é que você vai fazer isso nesse vídeo. Eu vou trazer para você como que você vai simplesmente conseguir se conectar com o seu público-alvo exato, da melhor forma possível, para que você esqueça essa armadilha da viralização, não se importe com esse jogo de ego, que o vídeo mais viral, eu tenho mais seguidor. Não, simplesmente transforme visualizações em lucro no seu bolso, com a melhor conversão possível, o melhor lucro possível. Então pensa o seguinte, que a rede social é uma grande bolha, igual eu comentei no outro vídeo. A rede social é uma grande bolha, e dentro dessa grande bolha existem bolhas menores, né? E cada bolha menor é um nicho. Então, medicina, nutrição, arquitetura, roupa, sapato, bebida destilada, por aí vai. Então, cada bolha é um tópico dentro dessa grande bolha que é a rede social. Então, existem tópicos que eles são maiores e existem tópicos que são menores. Por exemplo, se eu falo de empreendedorismo, é um tópico gigantesco, uma bolha gigantesca. Se eu falo, por exemplo, de, sei lá, designers, talvez seja uma bolha menor que a bolha de empreendedorismo. Agora, dentro da bolha do empreendedorismo, né, pode ter uma outra bolha, que é empreendedores com marcas próprias. Opa, dentro dessa bolha tem uma bolha menor. Aí dentro de empresários com marcas próprias, tem empresários com marcas próprias de bebidas destiladas. Opa, é uma bolha muito menor. Então o que a gente tem que entender é que existe a grande bolha, existem outras bolhas maiores e dentro dessas bolhas vão tendo bolhas cada vez mais nichadas, cada vez menores. E o que você tem que entender aqui é o seguinte, você tem que entender onde seus compradores estão. Porque existem os compradores passivos, e esses compradores passivos, o que eles fazem? Eles consomem os conteúdos das bolhas maiores. Então eles ficam dentro da bolha nutrição, por exemplo, eles vão pegar todos os conteúdos que estão ali. Nutrição para ficar bombada, nutrição para definição, nutrição para longevidade, eles vão pegar tudo. Porque eles querem saber de tudo, porque eles estão lá muito de forma passiva, muito pelo entretenimento. Só que existem bolhas, ou consumidores, espectadores, com alta intenção de consumo de conteúdo. Igual eu, por exemplo, eu sou um cara com altíssimo nível de intenção de consumo dentro de marketing, dentro de branding. Eu adoro comprar livro, eu adoro comprar curso, eu adoro estudar, eu adoro me conectar com pessoas e estar sempre evoluindo. Então, quem produz um conteúdo extremamente nichado dentro de marketing e branding, essa pessoa consegue chamar minha atenção
e essa pessoa consegue fazer com que eu passe meu cartão de crédito para comprar dela, para aprender com ela, para crescer junto com ela. Agora, se a gente vai ver pessoas que criam conteúdo generalistas dentro da bolha maior de marketing, essa pessoa não chama minha atenção, geralmente eu nem vejo o vídeo dela. Por quê? Eu tenho alta intenção de compra dentro de um tópico específico. Agora, do tópico generalista, eu sou meramente um espectador passivo. E com certeza você é assim hoje. Com certeza você é um grande espectador em um tópico maior, mas você tem uma alta intenção de compra em um nicho específico. Então, a gente tem que pensar que cada bolha tem um tamanho que é de acordo com o número de visualizações. Então, se você vai lá, escreve lá no Instagram, na aba de pesquisa, hashtag marketing, bom, sei lá, 200 milhões de marcações. Aí coloca marketing para pequenos negócios. Opa, 60 milhões. Aí você coloca marketing para pequenos negócios locais, 100 mil. Então você já começa a entender o que eu estou falando para você. As visualizações vão ficando menor de acordo com o nicho que também vai ficando menor. Então qual que é o seu objetivo? O seu grande objetivo não é você tentar disputar espaço numa bolha maior, gigante. Não, você tem que entender que você tem que encaixar o seu conteúdo na bolhazinha menor. Porque é lá que está o seu público-alvo ideal. As pessoas que estão consumindo essa bolhazinha menor são visualizações menores, mas são as pessoas que estão com maior nível de intenção de compra possível. Comece a entender que se aparece para uma pessoa, por exemplo, um vídeo extremamente nichado sobre nutrição para adolescentes com obesidade, pô, se aparece uma pessoa que quer o grande tópico da bolha de nutrição, talvez ela pule esse vídeo. Não é entretenimento para ela, talvez ela não está nem aí. Agora, se é um adolescente que está sofrendo dessa condição e que quer tratamento, ele vai prestar atenção nesse vídeo e ele vai com alta intenção de compra. Então não busca a bolha maior. Busca ser um sniper ali, um tiro de arco e flecha certeiro nessas bolhazinhas menores. Você não precisa de milhões de visualizações para vender. Você só precisa alcançar o seu público-alvo certo, da melhor maneira, porque vídeos genéricos eles não convertem. Agora, vídeos on target, eles vão sim converter. Então, o que a gente tem que entender? Vamos lá. Vamos dar nomes a essas bolhas e vamos explicar isso da maneira mais didática possível aqui para você. Então, existe o principal... Como, Henrique, que eu vou mapear, né? Esse filtro principal, como você vai mapear ele para você conseguir acertar o seu alvo? Que tipo de filtro você usa? Então, o filtro que você vai usar são as palavras, são os termos. Então, vamos pensar no seguinte: bolha é a zona maior aqui de marketing. Bolha maior de marketing, tá? Você tem que pensar que tem bolhas menores dentro dela. Então, a bolha menor, a bolha do meio, é o que eu vou chamar de core. É o centro, é o coração de quem você quer alcançar ali dentro. É o anel interno, vamos supor. Então ali você vai falar, por exemplo, um conteúdo extremamente específico para o seu público-alvo, que pode ser marketing para empresários com marca própria de bebida destilada. Olha isso, são 4 filtros. É extremamente filtrado, então vai reduzindo, são muito menos pessoas. Porém, nesse core, nesse centro, a intenção de compra é muito maior. Aí vamos pegar depois e expandir um pouco para o anel secundário. Nesse anel secundário, você vai não filtrar tanto os seus termos. Então você vai pegar e você vai falar o quê? Marketing para empresários com marca própria. Não é mais de bebida destilada, mas é marketing para empresários com marca própria. Então não precisa ser mais de bebida destilada. Pode ser o empresário que tem uma marca de roupa, tem uma marca de algo no segmento de alimento. Por aí vai. Mas com esse conteúdo você vai alcançar esses caras. E aí tem o terceiro anel, que é o outer, né? Não é mais o core, não é mais o inner, é o outer, né? O terceiro círculo. Nesse terceiro círculo você começa a entregar um problema específico para um comprador mais de qualquer nicho. Então ali você vai simplesmente falar marketing para empresários. Acabou. Marketing para empresários. Não é mais com marca própria, não é mais de produto físico, marketing para empresários.
É uma bolha maior? Tem mais visualização? Tem. Mas a chance de converter fica muito menor. E aí, claro, tem o anel máximo, que é o anel externo, que você vai fazer conteúdo de quê? Marketing. Poxa, beleza. Então, se eu falo somente de marketing, vai ser muito difícil eu converter todo mundo. Agora, se eu estou buscando marketing para empresários de marca própria de bebida destilada, minha chance de conversão é gigantesca. Agora, qual estratégia você vai usar? Henrique, você falou um monte, mas qual a estratégia que eu vou acabar usando, então, de criação de conteúdo na prática para que isso dê certo? Bem, você vai fazer o seguinte, tá? Me escuta bem. 40% do seu conteúdo tem que ser para o core. Então, 40% tem que ser de produção de conteúdo para o seu público-alvo on target que você está mirando, o público mais específico possível. Então, se hoje você está querendo falar de nutrição para adolescentes com obesidade, 40% do seu conteúdo é ali. Porque daí você vai, com o tempo e o treino do algoritmo, você vai alcançando essas pessoas, e quanto mais você alcançar, quanto mais tempo você produzir conteúdo dentro desse nicho, mais você vai acabar chegando nessas pessoas e crescendo dentro desse seu nicho. Então, ok, 40% é no core. Depois, nesse anel primário. Depois, os outros 40% é no anel secundário. Então, aí você vai falar de nutrição para adolescentes. Porque daí você vai conseguir um pouco mais de visualização, você vai atrair mais essa galera, você vai ter conversões, só que ele não é tão nichado, vai ajudar o teu perfil a ter um pouquinho mais de engajamento. Depois, então 40% no core, 40% no anel secundário, né, que é o inner, depois 20% no outer. Você nunca vai chegar no máximo, você nunca vai chegar na bolha geral. Não, é 20% ali no outer. Por que 20% no outer? Vamos chamar ele de caos controlado. É onde você vai criar o conteúdo que vai ser, então, por exemplo, nutrição, outra era nutrição para adolescentes com obesidade, esse é nutrição para adolescentes. Aí esse pode ser nutrição para jovens abaixo de 20 anos, por exemplo, que daí já pega adolescente, um pouco do adulto, aumenta um pouquinho o público. Então ali você vai simplesmente falar o quê? Você vai ter um caos controlado, você vai ter uma chance de viralização maior, você vai ter menos conversão nesse tipo de conteúdo, mas ele tem um ponto muito importante, que é gerar compartilhamentos úteis. Então, eu, Henrique, vou pegar um conteúdo em que eu vou ver que não me interessa, nutrição para adolescentes, eu posso ver, esse conteúdo pode chegar até mim, só que daí eu não vou prestar atenção, mas eu vou compartilhar com um adolescente que eu conheço, vou compartilhar com um primo, cunhada, vou compartilhar com essa galera, para eles verem, às vezes, se é do interesse deles. Então a gente tem 40% no core para conversão, 40% no inner, no segundo círculo, para conversão, e 20% um pouquinho mais expandido para ter o compartilhamento estratégico. O resultado disso, sim, você vai ter menos visualizações no geral. Beleza. Essa é a postura que eu acredito que você tem que tomar. Por A mais B, eu, Henrique Karolensky, eu vivi na minha pele. Eu vi que quanto mais crescia a minha intenção de viralização, menor ficava o meu faturamento. A minha obsessão pela viralização, pelo status, pelo ego, fazia com que o meu faturamento caía. E quanto mais nichado eu ficava, menos visualizações eu tinha, mais minha conversão e meu lucro aumentavam muito mais. Então sim, eu estou pregando aqui para você. Sejamos antiviral. Você vai ter menos visualizações, mas você vai alcançar o seu público-alvo ideal e você vai ter mais conversão, tá? Você vai ter isso, você vai viver isso. Então, por favor, pega essa estratégia que você tem agora, coloque em prática e depois me conta o resultado que você vai ver. Eu vou resumir aqui tudo para você então. Pegue e entenda qual é a bolha que você quer atingir. Mira na bolha mais nichada possível. 40% do seu conteúdo tem que estar lá. Expande um pouquinho, diminui um pouco o filtro, 40% no anel secundário, 20% de conteúdo que você vai fazer vai ser para o anel um pouquinho mais expandido, o anel terciário, o outer, mas você não vai chegar no máximo. Não crie mais conteúdo no máximo pensando em viralizar. Evita a armadilha da viralização, busca sempre essa on target direcionado
vai gerar menos views, mas muito mais conversão. E se você quiser uma estratégia de storytelling para prender a atenção das pessoas, reter a atenção das pessoas, a estratégia que eu usei, claro, para ter mais 100 milhões de visualizações, mas o principal para converter tudo isso em vendas, tem um vídeo aqui, é só você clicar nesse card, você assistir, que essa aula ela tá realmente muito boa para ajudar você a sair do zero e ter uma criação de conteúdo excelente que vai converter em vendas. Só clicar no card, assistir. E se você gostou desse conteúdo, chegou aqui até o final, também deixa o seu like, se inscreve no canal, que tem live, toda quarta-feira eu faço live aqui, então a gente pode conversar ao vivo se você quiser. E fora isso, também tem 2 vídeos longos por semana. Estou começando, estou melhorando, ainda vou aprender a roteirizar melhor e trazer de uma forma mais concisa para você, mas tudo que é grande começa pequeno. Vamos que vamos, logo mais vejo você nesse próximo vídeo aqui sobre storytelling.